Sim, gente, voltando à parte 2, né, do filme. Então o gatinho ele chega num local em que tem uma grande escadaria, então ele sobe e lá em cima ele encontra o pássaro, né, o pássaro secretário que já vinha com eles na jornada. E em determinado momento ele vê um portal de luz que leva esse pássaro, né? Para mim isso significou a morte, né, do pássaro, né? Como eu falei no vídeo anterior, por não aguentar diversas coisas, né? Algumas adversidades, ele já estava com já vinha de uma asa quebrada, né? Ele acaba que se recuperando, né? Por cooperar com todo mundo e tudo tal. Mas ele não consegue, né, levar ali adiante por diversas coisas, né? Pela saudade do bando dele, por não poder voar e tudo mais. E aí tem algumas teorias que eu li, né, que é, o pássaro representa, né, uma jornada espiritual, que é essa ascensão dele, né, é como se fosse uma metáfora para a transcendência e para um desaparecimento. É como se ele tivesse vindo de uma situação em que ele era muito individualista, mas depois ele acabou cooperando e melhorou bastante, mas que ele não tinha resistido justamente, né, por causa das adversidades da vida. Li também gente falando que existiam naves espaciais que estavam resgatando as pessoas, e isso talvez fosse a luz da nave, né, que teria levado ele, porque eles estavam arrebatando alguns animais. Tanto que o gatinho ele chega a subir também, mas depois ele acaba caindo, né, ele fica no local onde ele estava. Mas eu acho que realmente é algo mais espiritual, por causa das cores, né, do movimento do filme, de toda a questão, né, que envolve a cena. Mas como eu falei, né, esse filme está completamente aberto, né, a debates e a posições de cada um, né? Ele foi feito exatamente para isso. A mensagem principal dele é mais que a união e a amizade, a empatia é capaz de fazer muita coisa, né? Então tá aberto aí para várias coisas que vocês quiserem pensar. E depois que isso acontece, o gatinho ele desce, né? Novamente, ele vê que o barco já andou muitos quilômetros, né? Já está muito na frente. Então ele se joga na água, ele vai até o encontro dos amigos dele nesse barco. Ele acaba achando uma bolinha que aparece diversas vezes na cena, que é uma bolinha de borracha que ela é, acaba flutuando melhor, né? Então ele sobe nessa bolinha. Tem até um momento que ele chega a dormir em cima da mola, mostrando essa questão do gato, né? Que apesar do caos, ele tá ali sempre de boa, né? Os daqui de casa sempre fazem isso. Pode estar o maior barulho, a maior situação, eles sempre estão dormindo quietinho no canto deles. E ele faz isso, né? Em cima dessa bolinha. E então ele consegue chegar, ele consegue ver que a paisagem está mudando, né? A água está baixando. E ele chega em determinado momento que ele chega em solo, né? Ele chega em uma parte de mato. E ele vê que o Lemur está lá com alguma das famílias dele, né? Algumas pessoas, alguns animaizinhos da família dele, mostrando os objetos que ele tinha resgatado. E ele fica super feliz, ele vai de encontro ao Lemur, mas o Lemur finge que não tá vendo ele, né? E aí ele fica muito magoado de novo e ele sai andando, tentando ver o que é que ele vai fazer. Até que o Lemur fica, né, pensativo, vê que não foi agradável o que ele fez. E ele vai atrás do gatinho e termina mostrando para ele onde estão as outras pessoas, né? As outras pessoas não, os outros animais que estão encalhados em um barco que ficou preso nas árvores. E aí o gatinho fica desesperado, tentando salvar todo mundo, né? Ele pede ajuda a uns cães de caça que tinham acabado indo com eles, né? Durante o caminho, eles tinham pego carona também no barco. E aí os cães de caça se juntam ao outro cachorrinho, né? Que era mais calmo e tudo. Ao Lemur e ao gatinho, eles tentam puxar o barco com a corda para ver se a capivara quer descer, porque ela tá muito medrosa, né? Ela tá com medo. Ela não quer, ela tem medo de tentar fazer qualquer movimento e o barco cair, né? Porque tá preso numa árvore que tá prestes a desabar. E aí os cães de caça terminam se desviando o olhar por causa de um coelho que passa, né? Mas eles se unem, né? Tanto o cachorro quanto o Lemur para segurar o barco. O gatinho pula do barco para dar forças à capivara a sair e acaba que todo mundo termina se salvando, né?
Eles ficam abraçados lá, né, vendo que estão todos salvos. Nessa hora tem uma poça d'água, né? O gatinho ele se olha nela. Durante todo o filme ele se olha diversas vezes fixamente, né, para a imagem dele. Mas dessa vez os outros animais também se olham, né? Como se fosse uma consciência de grupo, como se eles vissem pela primeira vez que unidos eles foram muito melhor, né? Tem também uma baleia que ela faz todo o percurso do filme, né? Inclusive ela chega a ajudar o gatinho alguma vez. Quando ele cai dentro d'água, ele fica sobre a cabeça dela e termina sendo resgatado. E nesse momento, né, em que eles estão abraçados lá, se vendo na poça d'água, felizes por estarem juntos, passa um bando de alces correndo, né? E o gatinho acaba seguindo para saber o que é. E aí ele vê que a baleia está encalhada, né? Ofegante, sofrendo bastante. Ele fica até passando o corpinho dele nela como um momento de agradecimento, né? De carinho e tudo mais. Depois ele volta para os amiguinhos dele, né? E aí termina o filme. A gente pensa que a baleia morreu, mas não, né? Em uma cena pós-crédito ela tá lá nadando normalmente, como se a água tivesse subido e dado uma nova oportunidade para essa baleia, mostrando que a natureza ela tá sempre se renovando, sempre dando oportunidade, né, a todos os bichos. E o filme, ele, como eu falei, ele passa a ideia de que a união, a força, né, a empatia sempre é capaz de vencer tudo, que as adversidades da vida, né, sempre vão existir as perdas, as lutas, os ganhos, né, e que a gente precisa estar sempre cuidando dos nossos, né, tratando bem as pessoas, porque a gente nunca sabe quando vai precisar ir dos outros ou, né, quando a gente vai poder prestar um apoio a alguém, né, ser empático o suficiente a ponto de ser capaz de salvar a vida de alguém. Então é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.